As rochas metamórficas, né, elas se formam no interior da crosta terrestre, tá, a partir de outras pré-existentes. O metamorfismo, né, que é o conjunto de processos que age no processo de formação de rochas metamórficas, compreende aí uma série de processos que têm lugar no interior da crosta terrestre e que provocam alterações mineralógicas, químicas e estruturais nas rochas que já existem, tá? Quando elas são sujeitas a novas condições físico-químicas diferentes das condições em que elas foram originadas, né? Então, ele aí consiste na transformação de uma rocha pré-existente através da variação de pressão e temperatura. Geralmente também está associada aí uma ação de fluidos sobre essa rocha, né, que vai transformar sua composição mineralógica em outra. Tá? Geralmente está associado ao crescimento de cristais. Geralmente não, gente, desculpa, eu tenho mania de falar isso, mas está associado ao crescimento de cristais no estado sólido, isso é, essa modificação na composição mineralógica da rocha acontece sem que tenha fusão total da rocha que deu origem à rocha metamórfica. Então, só aqui para reforçar isso, tá? Metamorfismo, na etimologia da palavra, do grego meta, mudança, morfo é forma, tá? Então, os minerais vão ser remoldados, geralmente eles vão perder a forma original da sua cristalização, tá? Ou a sua disposição original quanto a uma rocha ígnea, uma rocha sedimentar, tá? Original. Então, essa transformação é muito característica de rocha metamórfica. Tá? Vários fatores vão provocar essa instabilidade das rochas pré-existentes, né, que vai levar à alteração da sua composição mineralógica e ou textural, tá? Mas vão ser aí os principais: a temperatura, pressão e ação dos fluidos, e o tempo também é um importante componente nesse processo de metamorfismo, já que está intimamente associado à dinâmica da tectônica de placas, que demanda aí longos períodos de tempo, né, chegando geralmente a milhões de anos. Tá? As condições de temperatura e pressão vão determinar se o mineral é ou não estável, né? Quais minerais instáveis serão substituídos por novos minerais estáveis, como resposta a essas mudanças nas condições a qual a rocha está sujeita. Os fluidos vão agir principalmente como catalisadores das reações, né? E aí, o que vai acontecer durante o metamorfismo, né, é que os fatores de metamorfismo vão influenciar a recristalização, né, que a gente falou na primeira aula, vai causar uma reorganização dos elementos de um mineral original numa combinação mais estável nas novas condições de pressão e temperatura, ou seja, os minerais vão reagir para formar novos minerais mais estáveis, né, vão reagir entre eles ou então com o fluido. É o exemplo de quartzo, né, 2SO2 reagindo com dolomita, carbonato de cálcio e magnésio para formar um piroxênio, né, um silicato cálcio magnesiano, com liberação de 2CO2. Então, a reação mineral vai gerar a mudança de forma dos minerais, né? Nesse sentido, forma aqui a gente está evocando polimorfos, tá? Então, vai mudar a forma com que uma mesma composição química vai se apresentar, né? Então, puxando o exemplo da andaluzita, silimanita e cianita, que são três formas organizacionais diferentes do L2SO5, né? Então, andaluzita de mais baixa pressão, temperatura alta, temperatura baixa alta, né? Silimanita, o polimorfo de mais alta temperatura, né? E pressão aí variando, mas a cianita é o de mais elevada pressão, né? Então, esse arranjo aí, conforme vai variando as condições de pressão e de temperatura, vai variando o mineral em que vai ser cristalizado. E geralmente os minerais são recristalizados, levando aí a um aumento do tamanho dos cristais, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de grãos numa rocha sedimentar, tá? Então, são grãos de areia, por exemplo, né? Areia de praia, que é arredondado, diferentes tamanhos aí, ocupando o espaço, né? Conforme vai aumentando a pressão e a temperatura, geralmente, né? Vai ter um aumento de pressão no ponto em que esses grãos vão se tocar no contato, gerando ali uma recristalização para ocupar todo o espaço disponível aqui, tá? Gerando esse padrão poligonal aqui que vocês estão vendo. Falando um pouquinho mais de temperatura, o metamorfismo vai acontecer, como eu falei para vocês, em condições de temperatura superior às da diagênese
Então, a partir aqui dos 150, 200 graus e pressão aqui de 3, tá, quilobares, tá, que é as condições do processo sedimentar, e vai acontecer aqui antes do campo ígneo, condições inferiores aqui a da fusão, então inferiores a 700 a 1000 graus. Tá? A temperatura é o agente mais importante do metamorfismo. Seu aumento promove a agitação térmica dos átomos lá no retículo cristalino, e isso pode quebrar as ligações químicas, e isso que promove as reações metamórficas. Tá? A recristalização dos minerais resulta na formação de novos minerais estáveis, como eu falei para vocês, e a temperatura é o que modifica os campos de estabilidade mineral, tá? Onde fases em desequilíbrio vão ser consumidas e novas fases em equilíbrio vão ser produzidas. As principais fontes de calor na litosfera, né, e que vão estar associadas aí à geração de metamorfismo, né, de atuação no metamorfismo, vão ser o calor residual do manto e do núcleo, tá? Então anomalias térmicas mantélicas, né, vão gerar pontos de calor na rocha em condições de crosta. Tá? Esse fluxo de calor do manto para a base da crosta, que são aquelas correntes de convecção, tá, que eu mostrei para vocês na aula de estrutura da Terra. O calor gerado por decaimento radioativo e o calor fornecido por intrusões magmáticas e fluidos hidrotermais. Fluidos hidrotermais são fluidos aquosos, tá? Geralmente muito enriquecidos em elementos, são reagentes. Tá? Reagentes não, como é que é o nome? Reativos, era essa a palavra que eu queria. Tá? Então, se eu tenho uma região que está lá a 300 graus de temperatura, mas tem a entrada, né, a ascensão de um corpo magmático a 700, 900 graus. Então, esse gradiente de temperatura, enquanto o magma vai estar resfriando, né, vai estar gerando aqui, vai dissipando o calor, vai aumentar a temperatura nas rochas onde ele encaixou, né, e isso aí pode gerar um rearranjo da assembleia mineral nessa faixa ali, que teve a influência da temperatura. Tá? A temperatura também vai atuar desestabilizando minerais hidratados, tá? Que vai transformar em minerais anidros. Então, argilo-minerais ricos em alumínio, que a gente estava falando na aula 9, né? Essa água que se encontra aprisionada ali entre as camadas dos silicatos, né? Ou na estrutura cristalina dos minerais, vai ser liberada para o ambiente, tá? E vai formar minerais anidros. Já o aumento da pressão vai promover a deformação, tá, dessas rochas e a diminuição do espaço disponível para o crescimento dos minerais. Então, os minerais metamórficos tendem a ser densos, né? Geralmente são mais densos do que minerais ígneos, que eles são forçados a cristalizar em menor espaço. Existem dois tipos de pressão atuante na crosta. A pressão litostática, também chamada de pressão confinante. Ela não apresenta uma direção preferencial, né? Ela vem de todos os lados. É decorrente aí do peso da coluna de rocha suprajacente, né? Então, é ali a rocha em profundidade, é todo o peso do que tem em cima dela. Né? Ela tem uma atuação aí semelhante à pressão hidrostática, né? Um mergulhador lá 50 metros oceano adentro, né? Em profundidade dentro d'água, é exposto a uma pressão confinante correspondente a esse peso de coluna d'água de 50 metros, e a mesma coisa de forma semelhante acontece com rochas, né? Com minerais, com cristais. Então, uma rocha que se encontra soterrada a 5 km de profundidade, a gente muda um pouco a escala, né? Porque o corpo humano não aguenta uma pressão dessa, né? Vai estar aí exposta, mas uma rocha a 5 km de profundidade, vai estar exposta a uma pressão confinante aí de aproximadamente 13.500 quilos por centímetro quadrado. Tá certo? Tá? Então, é uma pressão cavalar. Já o outro tipo de pressão, né, o segundo tipo é a pressão dirigida, também chamada de tensão ou de esforço, tá? E ela é causada geralmente por esforços tectônicos. Então, está relacionada aí à movimentação das placas tectônicas, que vai promover a deformação nas rochas e a orientação de minerais segundo uma direção perpendicular à de máxima pressão.
tá? Então, ela atua aí de uma forma vetorial, é o que a gente está vendo aqui nessa imagem, tá? Então, se antes você tinha aqui, né, o cubinho, um cubo, né, por exemplo, aí, na pressão estática, né, ele só muda de volume, mas mantém a sua forma de cubo. Aqui na pressão dirigida, ele vai virar, vai ser achatado, né, vai mudar a sua forma. A pressão aumenta com a profundidade, tá? Ela aumenta aí aproximadamente 1 kbar para cada 3 quilômetros, e isso vai gerar, né, condições de metamorfismo diferentes. Eu não vou entrar muito nesse detalhe para vocês, tá? Isso acaba sendo mais geologia geral, aqui a gente está focando mais na assembleia. Então aí a gente já começa a perceber que vão ter minerais que vão ser formados a pressões mais baixas, pressões intermediárias e pressões mais altas. Pressão e temperatura geralmente atuam em conjunto, tá? Elas podem atuar independente, tá? E vão ter efeitos diferentes nos minerais, nos cristais, mas quando uma predomina sobre a outra, né, reconhece-se isso na forma de como foi a forma que os minerais adotaram depois de serem recristalizados, tá? A ação predominante da temperatura tende a recristalizar os grãos, formando aí esses contatos poligonais, tá? Como na imagem da esquerda, porque vai gerar, incentivar o crescimento mineral para todos os lados, né, sem uma orientação preferencial. Então, ele vai ocupar todo o espaço, formando contatos retilíneos com o que está em volta, né? No caso do predomínio da ação da pressão, está representado aqui na figura da direita, tá aqui pelas setinhas cinza, vai ter uma deformação do grão mineral devido aqui à atuação da pressão diferencial, né? Então, a rocha vai sofrer uma deformação pelo aumento da tensão no contato grão a grão, né, dos cristais. Essas tensões vão produzir uma orientação preferencial, né, de alguns minerais, ou seja, vai modificar o arranjo e a forma, né? Então, veja, se antes a gente tinha um mineral arredondado, por ação dessa pressão ele foi ficando achatado, né? Ele vai sendo dissolvido aqui no ponto de maior pressão e recristalizado nos pontos de alívio de pressão. Então, o quanto de temperatura e o quanto de pressão que atuaram sobre os cristais vão ajudar a definir o grau metamórfico, tá? Que é um termo geral utilizado para descrever as condições relativas de temperatura e pressão sobre as quais as rochas metamórficas se formam. Baixo grau metamórfico, né, o metamorfismo de baixo grau, ocorre em temperaturas entre cerca de 200 a 320 graus Celsius e pressões relativamente baixas, tá? Rochas metamórficas de baixo grau são geralmente caracterizadas por uma abundância de minerais hidratados, como moscovita, clorita, tá? Produtos aí geralmente associados ao metamorfismo de argilo-minerais, e podem apresentar quantidades consideráveis de quartzo, que são muito comuns também nessas heranças sedimentares, tá? A ardósia e o filito, essas duas rochas estão mostradas aí para vocês, são rochas típicas de baixo grau. Metamorfismo de médio grau vai acontecer entre 320 a 450 graus Celsius e pressões moderadas. Os minerais hidratados de baixo grau, né, moscovita, clorita, vão ser então substituídos por outros minerais menos hidratados, mas ainda assim hidratados, como a biotita, e minerais anidros, né, não hidratados, como a granada. Essas transformações ocorrem especialmente quando o protólito é uma rocha sedimentar argilosa. O xisto e o gneiss, são as duas rochas que estão aqui mostradas para vocês, são típicas rochas do grau metamórfico médio, tá? Então vejam que já começam a ter uma substituição na assembleia mineral. Metamorfismo de alto grau ocorre em temperaturas superiores a 450 graus Celsius, tá? E a pressão é relativamente alta. À medida que o grau de metamorfismo aumenta, tá? Então esses minerais hidratados, né, a biotita, tende a quebrar, ou seja, abre a sua estrutura, libera essa água para o meio, né? Ela perde a água da estrutura e vai se transformar em minerais anidros, em minerais ainda menos hidratados, né? Como é o caso do anfibólio, né? Lembra lá da diferença de piroxeno e anfibólio? É que o anfibólio não era só a fita simples, fita dupla da estrutura da polimerização do tetraedro de sílica, né? Também era a presença de hidroxila, né, e água na sua estrutura, né? Mesmo o anfibólio sendo um mineral hidratado, ele é mais estável a essas condições de temperatura mais alta. No entanto, à medida que o grau metamórfico vai aumentando, né, para um grau ainda mais alto,
todos os minerais hidratados, incluindo o anfibólio, vão se quebrar, né, vão se desestabilizar e vão ser substituídos por minerais não hidratados de temperatura ainda mais alta, como piroxênio e granada, diferente da granada do baixo grau. Tá? Lembra que granada é um grupo mineral. E aí eu trouxe para vocês o granulito como uma rocha típica de alto grau metamórfico. Tá? Então, quanto maior o grau metamórfico, maior vai ser a transformação, tá? A mudança. Lembra, antes a gente tinha aqui uma rocha caracterizada principalmente pela presença de minerais hidratados, e a gente passou a ter uma rocha caracterizada por uma assembleia mineral anidra, tá? Ou muito pouco hidratada. Tá? E aí, também, menos vai se preservar de rocha original, de estrutura de rocha original, tá? Por exemplo, marcas de transporte de grão em rocha sedimentar, presença de fósseis, tá? Tudo isso vai ser destruído com o aumento da pressão e da temperatura. Esse aumento da intensidade do metamorfismo é acompanhado por uma maior granulação da rocha, tá? Ele gera uma intensa recristalização, então os minerais tendem a crescer, a ficarem maior, com uma granulação maior, tá? É o que a gente está vendo aqui. Aqui são minerais bem fininhos, bem pequenininhos. Aqui já são minerais médios, tá? E aqui minerais com um tamanho maior, tá? E aí, a caracterização do grau metamórfico também pode ser feita pelo aparecimento de determinados tipos de minerais índices. Tá? Aí eu coloquei aqui esse slide para vocês, só mostrando aqui o aumento do metamorfismo, tá? Increasing metamorfismo aqui, com as rochas, tá? Para mostrar rochas muito finas, tá? Cheio, é folheiro, rocha sedimentar. Então aqui a gente está mostrando o aumento do metamorfismo em cima de uma rocha sedimentar argilosa, tá? Então você tem o folhelho, aí você tem a ardósia, tá? O filito, o xisto e o gneiss. Então vejam que todas essas rochas aqui foram geradas a partir de um mesmo protólito, que é o nome, tá? A partir de uma mesma rocha inicial, mas com características. Ai, achei que tinha pegado a caneta. Tá? De pressão e temperatura, conjuntos de pressão e temperatura diferentes, vão dar origem a rochas e mineralogias diferentes. Né? Falando agora de mineralogia, do metamorfismo, né? Alguns minerais vão ser estáveis numa ampla gama de condições de pressão e temperatura, tá? Então eles podem permanecer, como é o caso do quartzo, da calcita. Tá? Deixa eu escrever aqui. Tá? Que grandes variações de temperatura não impactam, de pressão e temperatura não impactam a sua estabilidade. Tá? Então, durante o processo de metamorfismo, eles vão continuar comuns a rochas metamórficas, mesmo sendo herdados de rochas magmáticas e rochas sedimentares. Então, eles não caracterizam o metamorfismo, eles só vão estar lá presentes. Ou então, outros minerais vão se formar em um intervalo muito restrito de pressão e temperatura, e esses sim podem ser classificados como exclusivos de rochas metamórficas. Tá? Esses minerais vão ser chamados de minerais índice. Tá? São minerais que ajudam no reconhecimento do grau metamórfico. Como todo mineral é estável apenas dentro de certos limites, né? Alguns desses limites são amplos, esses que eu estou falando agora são limites específicos restritos, né? A presença de certos minerais em rochas metamórficas indica as temperaturas e pressões aproximadas nas quais a rocha foi metamorfizada. Esses que são conhecidos como minerais índices. Tá? Vão ser aí, por exemplo, silimanita, granada, cianita, estaurolita, que não tem aqui, andaluzita, tá? E ainda alguns outros minerais. Tá? Mas aí a gente vê a presença aqui de alguns outros minerais, como clorita, muscovita, biotita, feldspato, quartzo, pode ter olivina, anfibólio, tá? Piroxênio, que são encontrados em rochas metamórficas, mas como eles não são necessariamente resultado do processo de metamorfismo, tá? Então eles foram recristalizados como eles mesmos, tá? A olivina foi recristalizada por olivina, o anfibólio foi recristalizado por anfibólio,
tá? Quartzo foi recristalizado para quartzo. Então, esses minerais podem se formar durante a cristalização de rochas ígneas também, né? Eles são estáveis em altas temperaturas e pressões e podem permanecer quimicamente inalterados durante o processo metamórfico. Então, eles são minerais comuns em rochas metamórficas, mas não são minerais do metamorfismo. Tá? Isso aqui falando de rocha silicática, né? Em rocha carbonática, a gente vai ter aí uma ocorrência muito maior de carbonatos, né? De cálcio e magnésio, calcita, dolomita, pode ter rodocrosita também, carbonato de manganês. Em termos de estrutura, a rocha metamórfica pode ser classificada como estrutura maciça, né, onde a rocha não apresenta foliação, né, os cristais não têm uma orientação preferencial, como aqui nessas amostras de mármore, tá? Essa aqui de baixo, no canto esquerdo inferior, tá? E os quartzitos aqui do topo. Né? A gente não consegue identificar um plano, uma linha que guie, né, que parece que está ali sendo formado pela orientação dos minerais, né, dos cristais que estão cristalizados ali. Eles estão aleatórios, por isso estrutura maciça. Que tem um aspecto bem diferente, né, dessas que estão mostradas agora na tela, de estrutura foliada, né, de rocha orientada. A foliação, né, que é esse plano está entrando aqui na tela, né, paralelo aqui entre si, tá? E aqui, esse plano paralelo volta. Esses dois aqui, o plano está entrando na tela, perpendicular, horizontal. E esse aqui, o plano está paralelo à tela do computador. Tá? O nome disso é foliação. Tá? A foliação resulta dessa orientação preferencial dos minerais devido à recristalização na presença de uma tensão diferencial, tá? Na presença de uma pressão dirigida.